Daniel, capítulo 6, versículo 10. Você que puder se colocar de pé em referência à palavra de Deus, nos diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós vamos tomar por tema da mensagem nesta noite a oração como um estilo de vida. A palavra de Deus, ela nos diz que pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o seu reino 120 presidentes que estivesse sobre todo o seu reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles, para que desse conta, para que o rei não sofresse nenhum mal. E Daniel, ele se distinguiu dentre todos esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei, ele pensava então em constituir Daniel sobre todo o seu reino. E aqueles príncipes e presidentes, eles buscaram achar alguma ocasião, alguma culpa contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar nele ocasião alguma, nem culpa alguma, nem vício, porque Daniel, ele era um homem fiel, ele era íntegro, e nele não se achava nenhum vício, nenhuma culpa, nenhum defeito, nenhuma falha, porque ele era um homem íntegro. E aqueles homens disseram: nós nunca vamos achar nenhuma ocasião contra Daniel, se nós não buscarmos na lei do Senhor, seu Deus. Então aqueles príncipes, presidentes, aqueles governadores, capitães, todos os líderes, eles se ajuntaram e se aconselharam e foram até o rei, para que o rei pudesse assinar um edito real. Eles disseram: ó rei, vive para sempre. Eles disseram: olha, todos os príncipes, toda liderança do seu reino tomou conselho a fim de que o Senhor assine um edito real, para que fique firme este mandamento de qualquer pessoa que fizer alguma petição a um Deus ou alguma outra pessoa, a não ser a ti, durante um espaço de 30 dias, seja lançado na cova dos leões. O rei, ele não tendo conhecimento de tudo aquilo que estava sendo feito, o rei assinou aquele edito real, aquela escritura que não podia ser revogada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se podia revogar.
E nesse versículo 10 que nós acabamos de ler, a palavra de Deus, ela diz que Daniel, quando ele soube que a escritura estava assinada, mesmo assim, Daniel, ele entrou na sua casa havia ali no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e ali Daniel, ele se colocava 3 vezes por dia, e ele se punha de joelhos, e ele orava ao Senhor, e ele buscava a Deus, como antes também ele acostumava fazer. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Daniel, ele ficou conhecido em todo o reino da Babilônia como um homem de oração, porque ele orava 3 vezes por dia. Daniel, ele fez da oração um hábito na sua vida, um costume na sua vida. Ele fez da oração uma prática na sua vida, ao ponto dele transformar a oração num estilo de vida. Nós somos pessoas de hábitos. Às vezes nós temos tantos hábitos que nós fazemos de uma forma mecânica, nós fazemos sem ter a consciência, porque aquilo se tornou um hábito em nossas vidas, algo que nós fazemos de uma maneira mecânica, sem termos consciência. Mas nós precisamos também desenvolver hábitos espirituais. Nós precisamos, como cristão, assim como Daniel, nós precisamos desenvolver práticas piedosas em nossas vidas, hábitos bons, hábitos espirituais. Nós precisamos, como Daniel, crescer na prática piedosa. Daniel aqui supõe-se, meus irmãos, que ele era um homem idoso. Ele era um homem com mais de 80 anos de idade. Daniel, ele não era um principiante aqui, ele não era um novato, ele não era um recém-convertido. Nós cristãos, quando nós nos convertemos, quando nós estamos vivendo o primeiro amor, é normal, as pessoas vêm na igreja, a pessoa ora, a pessoa jejua, a pessoa lê a Bíblia, eles vêm na igreja, até dia que não tem culto na igreja, é muito comum a gente estar no primeiro amor. Mas depois isso vai passando, e nós vamos ficando acomodados, e nós vamos tornando cristãos passivos, e nós deixamos a vida de oração, nós deixamos a leitura da palavra de Deus, nós deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de clamar, deixamos de ter o nosso tempo com Deus. Daniel, ele cresceu nas práticas piedosas. Ele agora faz da oração um hábito, um costume, um estilo de vida que ele não podia mais abrir mão, que ele não podia mais deixar, porque aquilo fazia parte da sua vida. A Bíblia diz que mesmo sabendo que a escritura estava assinada, era uma lei dos medas e dos persas que não podia de maneira nenhuma ser revogada. Em outras palavras, Daniel, mesmo sabendo que ele estava sendo perseguido, mesmo sabendo que ele estava correndo um risco de vida, ele não abriu mão da vida de oração. Acredito que o seu pensamento era o seguinte: mesmo que eu morra, mas eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de buscar. A oração se tornou um hábito, a oração se tornou um costume, a oração se tornou na vida dele um estilo de vida.
Eu pergunto, meus queridos, a você, e eu também estou incluído nesse contexto, qual tem sido o nosso estilo de vida nesses dias em que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo em períodos críticos da nossa nação, nós estamos vivendo momentos de crise, momentos de pandemia. E qual tem sido nossa posição? Qual tem sido o nosso estilo de vida? A palavra de Deus, ela nos fala aqui que havia janelas na casa de Daniel, havia janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes no dia ele se punha ali de joelhos e ele voltava o seu rosto para Jerusalém, e ali ele orava, ele clamava, ele suplicava, o que nos mostra, meus irmãos, que a oração de Daniel, ela era uma oração intercessória. Era uma oração de característica intercessória. Daniel não estava somente fazendo aquela oração egoísta, só para si, só para pedir para ele. Não, ele estava orando agora por Jerusalém, ele estava orando agora pelos judeus. Muitos concordam que foi Daniel quem gerou no reino do Espírito a libertação dos judeus do cativeiro da Babilônia. Um pouco mais adiante, Daniel mesmo, ali no capítulo 9, versículo 2, ele diz: eu, Daniel, quando eu entendi pelos livros que o número, olha só o que ele está dizendo aqui, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Por isso que eu disse que Daniel aqui ele tinha mais de 80 anos, porque já estava no fim do cativeiro, já estava no fim dos 70 anos. Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia cativo, ele era um jovem, ele era um adolescente, e agora 70 anos já havia passado, e ele agora entende pelos livros, ou seja, pelo livro do profeta Jeremias. Daniel, ele era um homem, não só um homem de oração, ele era um homem que tinha entendimento nas coisas de Deus. Daniel, ele diz: eu, Daniel, quando entendi pelos livros. Daniel, ele era entendido nas coisas de Deus. Você vê que no princípio, quando Daniel ele é levado cativo na Babilônia, ali era um outro rei, o rei Nabucodonosor, e esse rei, ele então quis ajuntar ali alguns jovens para poder ser instruídos ali em toda a ciência, letra, linguagem, cultura dos caldeus, e Daniel era um desses jovens que fora instruído, que fora ensinado em toda a letra, linguagem, costumes dos caldeus. Mas ele não só buscou a sabedoria secular. Daniel aqui também, ele está buscando a sabedoria divina, sabedoria de Deus. Ele estava buscando agora nos livros. Ele entendeu pelos livros, pelo livro do profeta Jeremias, que estava chegando o fim do cativeiro. Nós cristãos, meus irmãos, nós podemos crescer no conhecimento. Você pode cursar uma faculdade, você pode ter um nível superior, tudo isso é muito bom, é muito proveitoso, mas nós não podemos nos esquecer dos princípios da palavra de Deus. Nós não podemos deixar de lado a palavra de Deus. O salmista, ele disse: ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação durante todo o dia. Nós temos que amar a palavra de Deus, nós temos que ler, meditar a palavra de Deus. Deus disse para Josué: olha, medita neste livro de dia e de noite, porque assim fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Daniel,
Ele diz então que quando eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, era 70 anos. Ele disse: eu dirigi o meu rosto para Deus, para buscar ao Senhor em oração, em rogos, em súplica, em jejum, em pano de saco, em cinza. Ou seja, Daniel, quando ele soube que o tempo estava chegando, Daniel entrou em oração para buscar, e ele gerou no espírito a libertação do povo judeu do cativeiro babilônico. Esse homem de oração, esse homem, meus queridos irmãos, ele era um homem de oração, um intercessor. Deus, ele está à procura de pessoas que sejam intercessor. Ezequiel 22:30, ele diz assim: o Senhor, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas ele diz: ninguém eu achei. Olha que clamor dramático. Meus queridos, Deus estava à procura de um homem, de uma pessoa, de um intercessor, de alguém que tapasse o muro, de alguém que estivesse na brecha, de alguém que estivesse perante ao Senhor, para que o Senhor não destruísse aquela terra. Mas o Senhor diz: a ninguém eu achei. Deus continua à procura de intercessores, de pessoas que façam da oração um hábito, um costume, um estilo de vida, de pessoas que se envolvam nesta prática da oração, de pessoas que consagrem a sua vida nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz que se punha de joelhos e orava ao Senhor seu Deus 3 vezes por dia. Ele se punha de joelhos e orava. Ajoelhar-se, se pôr de joelhos, quando você se curva e se põe de joelhos diante do Senhor, isso indica humildade. A palavra de Deus, meus irmãos, ela diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas Deus dá graça àqueles que são humildes. A palavra de Deus diz no Salmo 51 que os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza. Quando nós chegamos a Ele em humildade, em humilhação, com o coração quebrantado, com o coração contrito, Deus não vai desprezar a sua oração. Deus ouvirá a sua oração. Ajoelhar-se é humilhar-se. Você pode orar também de pé, assentado, deitado. Se for uma oração da fé, Deus vai ouvir a oração. Ezequias, ele orou a Deus deitado. A Bíblia diz que ele, quando ele recebe a visita do profeta Isaías, e diz para ele: olha, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. A Bíblia diz que ele virou-se para a parede e ele orou ao Senhor, e ele chorou muitíssimo. Ele diz: ah, Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com um coração perfeito, eu fiz o que era reto diante do Senhor. E ele orou e chorou, e Deus ouviu a sua oração. Ele estava acamado, ele estava com a doença mortal, ele não podia se levantar, ele não podia ir no templo, ele não podia ir na casa de Deus, ele não podia ir perante o altar do Senhor. A única coisa que ele podia fazer é virar-se para a parede, e ali ele orou e chorou, e Deus ouviu a sua oração. Ana,
ela orou a Deus baixinho. A palavra de Deus, ela diz que Ana, no seu coração, ela orava, mas só se movia os seus lábios, não ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse para ela: mulher, aparta de ti o teu vinho. Mas ela disse: eu não sou uma mulher de Belial, não tenha a tua filha por uma filha de Belial. Mas ela disse: eu tenho aqui derramado a minha alma perante o Senhor. Ana, ela orou a Deus no seu coração, lá dentro do seu coração, sua boca, seus lábios se movia, mas não se ouvia a voz. Ela estava orando por dentro, ela estava falando com Deus por dentro, e mesmo assim Deus ouviu a sua oração, e Deus respondeu. Ajoelhar-se significa também súplica intensa. Você vê que quando Elias, ele havia profetizado uma grande seca que durou 3 anos e 6 meses. Agora Elias, ele ora para que venha chover. A Bíblia diz então que Elias, ele subiu ali no cume do Monte Carmelo, e ali então Elias se inclinou, ali ele se inclinou em terra, ali ele colocou o seu rosto entre as suas pernas, e ali ele orou, ali ele suplicou, ali ele clamou a Deus. Então, queridos, nós vemos que ajoelhar-se é uma súplica intensa. Jesus também, ele orou no Getsemane. Jesus, ele fez uma súplica intensa, ele fez ali uma oração agonizante. A Bíblia diz que Jesus, ele orou tão incessantemente que o seu suor, ele se tornou em grandes gotas de sangue, porque Jesus orou de uma maneira intensa, com súplicas intensa. A palavra diz que Daniel, ele orava e dava graças diante do Senhor seu Deus. A oração de Daniel, em grande parte, ela consistia em ações de graça. Queridos, nós precisamos orar desta forma. A palavra de Deus, ela diz: olha, não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e a súplica com ações de graças. Há um outro versículo que diz que nós devemos orar velando na oração com ações de graça. 1 Tessalonicenses 5,8 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Nós devemos ter o hábito de orar. Precisamos desenvolver um costume de agradecer a Deus, de orar com ações de graça. Quando você levantar, todos os dias que você levantar, agradeça a Deus por mais um dia de vida que o Senhor está dando a você. Quantas pessoas no mundo afora deitaram e não levantaram, mas Deus está dando a você mais um dia de vida. Quando você se assentar para comer, para almoçar, para jantar, e estiver ali diante de você aquelas travessas cheias de comida, agradeça a Deus pela sua comida, agradeça a Deus pelo aquilo que Deus tem dado para você, porque quantas pessoas no mundo afora estão passando fome, estão passando necessidade, não têm o que comer. Por isso agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Todos os dias que você for se levantar para trabalhar, agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça ao Senhor, porque você tem um trabalho no qual você pode honrar os seus compromissos, sustentar a sua casa, manter os seus filhos, manter a faculdade e outras coisas. Então agradeça a Deus. Quantos milhões de pessoas no mundo afora perderam o seu trabalho, estão desempregados.
estão devendo, com aluguel atrasado, água cortada, luz cortada, e despensa vazia, e às vezes os filhos pedem algo para comer e não tem. Quantas pessoas estão hoje desempregadas? Agradeça a Deus pelo teu trabalho. Ore pela tua empresa, ore pela firma que você trabalha, ore pelo comércio aonde você trabalha, ore para o seu patrão, ore para que Deus abençoe, ore para que Deus dê graça para superar essa crise, ora para que Deus dê estratégia, para que eles possam continuar e se fortalecer. Então nós temos motivo de sobra para agradecer. Quando você for vestir as suas roupas, agradeça a Deus. Quantas pessoas estão passando frio, quantas pessoas não têm o suficiente agasalho para se agasalhar. Quando você volta para sua casa, agradeça a Deus porque você tem uma casa. Quantas pessoas estão hoje dormindo na rua, quantas pessoas estão debaixo de uma ponte, de um viaduto, quantas pessoas estão dormindo na calçada. Então agradeça a Deus, porque você tem uma casa, você tem um teto, você tem uma família maravilhosa, você tem filhos maravilhosos. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Se você quer ver a sua vida mudar, em vez de reclamar, de murmurar, de criticar, de julgar, comece a agradecer a Deus.